Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abra os olhos nesses dias. Sabe, você deveria orar mesmo para ter revelação das verdades que temos compartilhado aqui nesses dias. Você sempre enxergou o Apocalipse como um livro meramente escatológico, mas você está descobrindo que ele é um livro de vida, de edificação. Ele é alimento, pão diário também para a nossa vida. Você consegue perceber isso? E quando você lê, como nós vimos na aula passada, o capítulo 4, você vê como tudo é tão rico e tão edificante para a nossa vida espiritual. Vamos orar, que o Senhor nos abra os olhos. Fique de pé. Pai, nós oramos nessa hora. Abre-nos os olhos, abre-nos o entendimento, dá-nos espírito de sabedoria, de revelação. Nós insistimos, oramos, Senhor, a cada aula, cada dia, a mesma oração, diante do Senhor, batendo, porque cremos que a porta se abre. Abre os olhos de cada um dos teus filhos. Sejam eles incendiados pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós chegamos agora ao capítulo 5 e 6 do livro de Apocalipse. Nós vamos ministrar hoje o capítulo 5 e 6. Mas, para facilitar você o seu entendimento, eu dividi aqui o capítulo em duas partes. Ou melhor, o texto, né? O capítulo 5, nós vamos enfatizar a pessoa do Senhor Jesus. Ok? Então, vou falar sobre o Cordeiro Leão. Esse aqui é a primeira parte. E na segunda parte, nós iremos falar sobre os 7 selos. Ok? Só para você acompanhar. Então vamos lá. Capítulo 5, vamos falar aqui sobre a primeira parte, Cordeiro de Deus. Lembra? Só para localizar você. No capítulo 4, João, ele ouve uma voz dizendo, sobe para cá, que eu quero mostrar para você as coisas que vão acontecer. João então sobe, e a primeira coisa que ele faz é relatar a visão que ele tem do ambiente, do trono de Deus. Ele fala dos seres viventes, dos anciãos, dos anjos, estão todos ali diante do trono. Então esse é o primeiro momento. Então, continuando, o capítulo 5 é uma continuação natural. Põe isso na sua cabeça, tá? Naturalmente. Então João agora continua dizendo, depois de descrever tudo isso, ele diz, verso 5, então eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então João está aqui dizendo que ele viu o trono, alguém sentado no trono, e agora ele percebeu que na mão daquele que estava no trono tem um livro. Obviamente é um pergaminho, não é um livro como nós temos aqui. Tem um livro que é um pergaminho que está nas mãos de Deus, selado de todos os jeitos, por dentro e por fora. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então aqui o Senhor é chamado de leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, então ele viu lá no meio do trono agora, presta atenção, no meio do trono, onde está aquele que está sentado no trono, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Primeiro ele é o leão da tribo de Judá, agora ele é o cordeiro. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Bom, no capítulo 4 não tinha mencionado os anjos, agora aqui apareceu. Mas a quantidade de anjos ao redor do trono é fabulosa, é milhões de milhões. Então você está pensando que o trono é um negócio pequenininho, e que a sala do trono é uma salinha qualquer.
Você consegue imaginar uma sala que cabe milhões de milhões? Você vê o tamanho do trono. Verso 12, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aqui nós temos uma cena extraordinária. É a cena de João contemplando o Senhor com um livro na mão. Mas vamos avançar aqui no PowerPoint para a gente não se perder. Eu me empolgo muito com esse capítulo. O livro de Apocalipse, como eu disse, tem uma estrutura muito simples. Já falei isso na aula passada, não é? O primeiro capítulo fala do Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3 falam das 7 igrejas, a carta às 7 igrejas da Ásia Menor. E do capítulo 4 até o final, nós temos a consumação do propósito de Deus. Consumação do propósito de Deus. Ok? E essa consumação acontece na forma de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os 7 selos estão aqui no capítulo 6. Dentro do 7º selo existem 7 trombetas, que é o conteúdo da grande tribulação. E dentro da 7ª trombeta existem ainda 7 taças. Tudo isso vai estar consumado no final do capítulo 11. Ok? Do capítulo 12 até o final, nós temos uma explicação mais detalhada de eventos e personagens que obviamente fizeram parte da descrição até o capítulo 11. Então, Apocalipse não é, de fato, um livro difícil de entender. Na verdade, a estrutura dele é bem simples. Mas vamos voltar para cá, o capítulo 5. O mistério do governo de Deus. A Bíblia fala, então, que na mão direita daquele que está no trono havia um livro. A mão direita é a mão de poder. Ok? A mão de poder é a destra. Por isso o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai. Mas a mão direita também nos fala de finalidade, de propósito. Tudo aquilo que está na mão direita de Deus significa também, além de força, significa propósito, que o Senhor vai cumprir aquilo que está falando. Então é por isso que Cristo está sentado à destra de Deus. Por quê? Todo o propósito de Deus se cumpre por meio dele. João então diz que viu um livro. Um livro, como eu disse, é na verdade um pergaminho. E esse livro, então, o que significa esse livro? Essa é a pergunta fundamental para nós. O que significa esse livro? Esse livro tem 2 significados básicos. Primeiro significado. Para você entender o significado, eu tenho que contar para você uma pequena história. No Velho Testamento, quando Deus deu a lei, o Senhor, então, deu uma lei que é chamada de lei da redenção da terra, ou do resgate da terra. O que era essa lei? Essa lei dizia o seguinte, que quando uma pessoa, ela ficasse, por alguma razão, se empobrecesse, e chegasse a um nível tão grande de dívida, que ela precisasse de vender a sua terra, ou chegasse ao ponto até de se vender como escravo, ela só poderia ficar assim por 7 anos. No final dos 7 anos, ela sairia livre. Mas, se ela tivesse um parente próximo, que fosse rico e que tivesse condição de pagar a dívida dela, então esse parente próximo podia ir e redimi-la. Entendeu? Comprar de volta. Então, para você entender, vamos supor que eu sou alguém que empobreceu muito, cheio de dívida, e eu fui entregue para ser escravo por causa das minhas dívidas. Quem que pode me livrar disso? Então, segundo a lei, não podia ser qualquer pessoa, alguém que gostasse de mim, ou que só tivesse dinheiro. Tinha que ter uma condição fundamental. Tinha que ser um parente próximo. E esse parente próximo, então, vinha e ele, então, podia comprar ou pagar a minha dívida e me comprar a liberdade. Só que, quando acontecia de eu ter essa dívida e me vender como escravo, então, eu era levado diante do juiz e era lavrada uma escritura falando tudo que eu tinha, toda a minha dívida, e de que eu estava sendo colocado como pagamento da dívida. Essa escritura era então selada. Era o livro que era selado. Até que aparecesse, se aparecesse, um parente próximo que pudesse me redimir. Entendeu? Muito bem. Tendo clareza dessa ilustração, volta então agora sua mente lá para Apocalipse capítulo 5. O homem se vendeu ao pecado.
O homem tornou-se escravo do diabo. O homem entregou para o diabo tudo aquilo que Deus havia dado a ele. Lá no Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A terra foi dada aos homens. Mas no dia em que Adão pecou, Adão entregou a terra na mão de Satanás. Entregou a terra para o diabo. Por isso que Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Não foi Deus que o constituiu. Foi o homem que se vendeu e entregou tudo para Satanás. Deus, sendo juiz de toda a terra, ele então tem na sua mão um livro. Esse livro é a escritura da terra, tem o nome de todos os homens que foram vendidos como escravos e que agora pertenciam ao diabo. E Deus, sendo juiz de toda a terra, ele tem esse livro consigo. E esse livro é guardado até que apareça alguém que seja parente próximo e que possa redimir esse homem. A Bíblia fala então que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra se encontrou alguém digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Ou seja, entre os anjos não havia ninguém qualificado. Por que não era qualificado? Porque não é parente próximo. Anjo não é parente próximo de homem. Sobre a terra não havia ninguém qualificado. Ainda que haja os homens, né, são parentes entre si, não havia um homem que tivesse condição de pagar a dívida. Nem um homem, nem o melhor homem, nem o mais bondoso. Ninguém tinha condição de pagar a dívida. E nem tampouco debaixo da terra se encontrou ninguém. A Bíblia fala então que João chorava profundamente. Estamos perdidos, porque se o livro não for aberto, se não houver ninguém para pagar a dívida, então vamos ser escravos eternamente. Vamos ficar nas mãos do inimigo eternamente. Então João chorava, porque não havia ninguém digno. Aí a palavra de Deus diz que um dos anciãos chegou perto de João e falou: olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele agora vai entrar e vai abrir os selos. Você percebe? Jesus agora podia entrar. Por que ele está entrando? Certamente essa cena aqui em Apocalipse capítulo 5 aconteceu logo depois da ressurreição do Senhor. Por quê? Porque o texto diz que ele era semelhante a um cordeiro que havia sido morto recentemente. Verso 6. Então vi no meio do trono um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, foi morto recentemente. E esse cordeiro então, ele entra. É interessante que, por um lado, o ancião diz, o leão da tribo de Judá venceu. Por outro lado, quando João olha, ele vê um cordeiro entrando. E então a Bíblia fala que o Senhor Jesus agora pode entrar e pegar o livro. Por que ele é digno de abrir o livro? Primeiro, porque ele é parente próximo. Ele não é anjo. E nem é só Deus, mas é Deus que se fez homem. Sendo ele homem, ele está apto, segundo a lei de Deus, a redimir o seu parente, que é a humanidade. Segundo, além de ser parente próximo, ele tem condição de pagar. E o pagamento deveria ser o sangue sem pecado. Como não havia nenhum homem com sangue sem pecado, ninguém tinha riqueza suficiente para pagar a dívida. Mas aí chega Jesus agora. Por isso ele é chamado agora de cordeiro, como havia sido morto. Porque agora o cordeiro está entrando diante de Deus. Ele traz o seu sangue. E o seu sangue é eterna propiciação pelos pecados. O seu sangue é o pagamento da dívida. E ele agora se apresenta diante do juiz de toda a terra. E ele traz o seu sangue como expiação. E porque ele trouxe o sangue, porque ele é parente próximo, ele agora está pagando a dívida. Ele pode pegar a escritura das mãos de Deus e comprar de volta. E ele pode dizer, agora pertence a mim. Eu comprei. Não é maravilhoso isso? Vê que cena tremenda, extraordinária que está acontecendo. Então, por um lado, esse livro nos fala desse testamento. Em segundo lugar, esse livro relata o governo de Deus na história também. Porque a partir do momento em que o cordeiro começa a abrir os selos, o próprio livro de Apocalipse começa a acontecer. As revelações, então, são proferidas. Então, de certa maneira, os selos são o conteúdo do próprio livro. Então, podemos dizer também que esse livro e os seus 7 selos são também um livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse nos fala do direito de governo eterno que foi dado ao Senhor Jesus. Bom, vamos avançar. Eu me adiantei um pouco. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Ponto 2.
No verso 2 até o 5, diz que não havia ninguém digno de abrir o selo, de abrir o livro, aliás, e nem de desatar o selo. O conteúdo do livro, portanto, é a nova aliança. A nova aliança aborda a redenção e o propósito de Deus para a igreja, para Israel, para o mundo, para o universo. O fato de não achar ninguém digno é que não havia ninguém apto a desvendar o mistério do propósito de Deus que está mostrado aqui. E aí o texto diz, claramente, não é verdade? Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse, um dos 24, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Para abrir o livro ele tinha que vencer. O que ele venceu? Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Ele venceu todas as coisas. Ok? Então, o anjo falou do leão. Mas quando João olhou, ele viu o cordeiro. Verso 6. Então eu olhei e vi no meio do trono um cordeiro como tendo sido morto. Então o ancião falou, o leão venceu. Mas quando João olhou, ele viu o quê? Viu o cordeiro. Por que leão e por que cordeiro? Quando o Senhor é retratado como leão, é para mostrá-lo como aquele que luta contra o inimigo e vence. Então, para o diabo, para o inimigo, ele é o leão. Mas para nós, ele é o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para nós, ele é o Cordeiro. Então presta atenção. Nós precisamos de redenção. Mas entre os anjos também houve rebelião. E essa parte que se rebelou precisa de ser também julgada e condenada. Por isso ele é o leão da tribo de Judá, para derrotar, para vencer o inimigo de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, os anjos que estão no céu não precisam de redenção, mas anjos entre eles se rebelaram e caíram, e tornaram-se inimigos de Deus. Por isso, há dois problemas no universo. O diabo e o pecado. Entende isso? Há dois problemas no universo. Dois problemas. Quais são eles? O diabo e o pecado. Dois problemas. Como leão, o Senhor resolve o problema do diabo. Porque ele é o leão que derrota o inimigo. Mas como cordeiro, ele resolve o problema do pecado. Por quê? Como cordeiro, ele foi morto e pelo seu sangue ele nos redimiu. E a dívida do pecado agora foi quitada. Ok? Então, isso é muito importante você entender. Por isso que Jesus tinha que ser o leão cordeiro. Mas o texto, além disso, diz também que ele é a raiz de Davi. O que significa ser a raiz de Davi? A raiz, no nosso... Bom, olhando do ponto de vista meramente histórico, Jesus não é a raiz. Ele é o descendente de Davi. E, de fato, Isaías diz que ele é o renovo. Ou seja, ele nasceu do tronco seco de Davi. Então, por um lado, Jesus é o renovo. Mas aqui em Apocalipse diz que ele é a raiz. Indicando o quê? Que o próprio Davi é proveniente dele. Davi é proveniente do próprio Senhor. Então, Jesus é o alfa e o ômega. Ele é a raiz, mas ele também é o renovo. Isso é algo, de fato, precioso diante de Deus. Isaías 11:1 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O tronco de Jessé é Jesus. E ele aqui em Isaías é chamado de renovo. Jeremias, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Renovo com letra maiúscula, porque aponta para Jesus. Renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Terceira coisa, o texto diz, no verso 6, que o cordeiro havia sido morto recentemente. Ou seja, quando João viu o Cordeiro de Deus, viu Jesus, ele havia acabado de ser morto. Então isso indica que essa cena do capítulo 5 aconteceu há 2000 anos atrás, logo depois da ressurreição e ascensão do Senhor aos céus. Ok? Quarto, a Bíblia fala que ele venceu. O leão da tribo de Judá venceu, verso 5, para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem que ele venceu? Ele venceu a Satanás, ele venceu o pecado e ele venceu a morte.
Ou seja, ele removeu tudo aquilo que era impedimento para nós cumprirmos o propósito de Deus. Mas o texto diz também, a descrição dele é que ele tem 7 chifres. No verso 6 diz, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. O que simboliza o chifre na palavra de Deus? Na Bíblia, chifre representa força. Nós vamos estudar depois que o anticristo também é representado por uma besta com 7 chifres. Ok? Mas Jesus aqui é representado por um cordeiro com 7 chifres. É 7 porque é pleno. É chifre porque é força. E significa o que então? Que ele tem a força completa, ele tem todo o poder. Então, muito embora seja dito que ele é um cordeiro que morreu recentemente, ele possui toda a força, porque ele morreu, mas ressuscitou. Porque o texto não fala da ressurreição. Só diz que é um cordeiro como tendo sido morto. Mas é o cordeiro que está entrando diante do trono. É o cordeiro que está entrando nos átrios celestiais. Então, é óbvio que aqui está falando de um cordeiro que ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ok? O texto também diz que o cordeiro tinha 7 olhos. Os 7 olhos, o texto já explica. É por isso que eu acho preciosa a palavra de Deus. Muita gente acha Apocalipse difícil. Mas, na verdade, a maior parte das figuras que são apresentadas aqui, o próprio livro diz o significado. O texto diz que ele tem 7 olhos, verso 6, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então nós vimos que diante do trono tem 7 tochas, que também são os 7 Espíritos de Deus. Mas Jesus, o Cordeiro, tem 7 olhos, que também são os 7 Espíritos de Deus. Então, nesse caso aqui, significa que os olhos de Cristo são para sondar, para julgar. Né? Lá no capítulo 1 nós vimos que os seus olhos são como o sol ao meio-dia, são chamas de fogo. Porque é como farol, onde o Senhor olha, ele vê. Onde ele olha, tudo fica iluminado. Não há trevas diante dele. Ok? Nós sabemos que os nossos olhos são a nossa expressão. Então, os olhos de Cristo também expressam a Cristo. Então, qual que é a expressão de Cristo? O Espírito de Deus é a expressão de Cristo. E onde está o Espírito de Deus, ali haverá expressão de Cristo. Nós sabemos que o Espírito Santo nos foi enviado. E hoje ele é residente em nós. Portanto, o Espírito de Deus, que é a expressão de Cristo, hoje expressa Cristo dentro de nós. Isso não pode ser mera doutrina. Isso tem que ser experiência. Ok? Lá em Zacarias 3,9 diz, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Mais uma vez aqui, 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade da terra num só dia. Foi tirado num só dia, porque Jesus morreu uma única vez por todas. Mas observe que aqui em Apocalipse ele é o cordeiro com 7 olhos. Lá em Zacarias ele é a pedra com 7 olhos. Você vê que tudo é uma ilustração. E fica claro quando é ilustração. Se você entende os 7 olhos aqui em Apocalipse, você entende também os 7 olhos lá em Zacarias. E 4,10 diz, pois quem despreza o dia dos humildes começos? Esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Aquela pedra, portanto, é o próprio Senhor. Do verso 8 até o verso 10, nós vemos a adoração dos anjos no céu. Essa adoração, ela acontece em 2 níveis, né? Do verso 8 em diante. Tomou o livro os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro. Então, a primeira adoração é dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. E eles cantavam o quê? Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quando é que ele comprou? No dia que derramou o sangue. Quando consumou a compra? Quando ele chegou com o sangue e apresentou diante de Deus e pegou a escritura, que é o livro que estava na mão de Deus. Você tem que compreender o significado desse livro.
E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Observa que a igreja não entrou aqui em cena ainda. Os remidos não entraram ainda. Vão entrar, mas não entraram. No verso 11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então vamos tentar aqui juntar as peças para você perceber a cena. Aqui João, ele se encontra diante do trono. Diante do trono tem um sentado que é semelhante à pedra de jaspe. Ao redor do trono tem um arco-íris como esmeralda. Diante do trono tem um mar de vidro e 7 tochas de fogo queimam diante do trono. E diante do trono também nós temos 4 seres viventes, um semelhante ao leão, outro semelhante à águia, outro semelhante ao novilho, outro parecido com o homem. E atrás desses 4 seres viventes tem 24 anciãos que têm coroas de ouro na cabeça, que se curvam e entregam a coroa diante de Deus. E esses 4 seres viventes, eles clamam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. E depois os 24 anciãos se prostram e dizem: digno és, Senhor, tu és digno. Aliás, eles não dizem tu és digno, eles dizem: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, e vieram a existir pela tua vontade, porque pela tua vontade foram criados. E aí, de repente, João vê o livro na mão daquele que está sentado no trono. E ele então chora porque ninguém é digno de abrir o livro. E um dos anciãos diz para João: não chore, não precise de chorar, porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele está entrando para abrir o livro. E na adoração, esses 4 seres viventes, os 24 anciãos, dizem por que ele é digno. Ele é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos, porque ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus eles foram constituídos reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então esse cordeiro, esse leão, é também o cordeiro que derramou o seu sangue. E ele agora entra diante de Deus, e ele pode tomar o livro e desatar-lhe os selos. E antes que ele faça isso, João diz que viu uma multidão de anjos ao redor do trono. De repente ele viu. Ele não estava atento, ele estava olhando a cena ali, mas de repente parece que os anjos se postaram de pé. E ele olhou e ele disse: é milhões de milhões. E esse número, que para nós é incompreensível diante do trono, eles começaram a entoar, a proclamar em grande voz, juntos, de uma só voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra, glória e louvor. Mas aí de repente João diz que toda criatura que há no céu e sobre a terra, toda criatura, todo ser vivente, e também debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que há no mar, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, extremamente poderosos, diziam amém e se prostravam. Essa é a cena no céu. É algo espantoso. É algo extraordinário. Nós vamos entrar em cena daqui a pouco. E vamos nos unir a esse coral extraordinário, profeticamente. Profeticamente, porque essa cena que João está vendo, acontece e aconteceu no céu. Ok? Então, isso é muito importante você entender, que nesse momento é uma descrição de algo real. De algo que de fato aconteceu. Ok? Precioso isso aqui, não é? Preciosa essa cena. E aí, nós do verso 11 em diante, tem o louvor universal ao Cordeiro, que eu acabei de mencionar agora, incluindo não só os anjos, anciãos, seres viventes, mas toda a criação de Deus vai adorar. Para mim isso é incompreensível hoje, mas a criação, que para nós hoje é irracional, também vai adorar a Deus naquele dia. Ok? Agora vamos ver os 7 selos. Está acontecendo tudo isso. Mas agora o Cordeiro pegou o livro. E ele agora vai tirar os selos. Então agora começa profecia no livro, ok? Olha o que diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, observa aqui, que aquele livro que estava na mão de Deus, ninguém podia abrir. Mas agora está sendo aberto. Então, eu falei para você que, por um lado, esse livro, ele é a escritura que deu posse ao Senhor de toda a terra novamente. Comprou de volta para Deus.
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Mas também esse livro é a história do governo de Deus. Presta atenção nisso aqui é muito importante. O livro é a história do governo de Deus. A partir da ascensão de Cristo até a sua volta. Ok? Então, esses selos que vão ser abertos vão falar agora dos decretos divinos, do governo de Deus. Desde o dia em que Cristo foi assunto aos céus até o dia em que ele voltar. Então, no certo sentido, obviamente, é o conteúdo do próprio livro. Os 4 primeiros selos são anunciados pelos 4 seres viventes, que são criaturas extremamente poderosas e que vivem diante do trono de Deus. Esses 4 seres viventes vão anunciar os 4 primeiros selos. E esses 4 primeiros selos constituem uma corrida de 4 cavalos com seus cavaleiros. Ok? Então, os 4 primeiros selos são uma corrida de 4 cavalos com seus cavaleiros. Esses cavalos e esses cavaleiros não são pessoas reais, mas são coisas. Coisas que são personificadas. Entende isso? Não são pessoas, são coisas. Quais são esses 4? Vamos ver cada um deles. O primeiro cavalo com seu cavaleiro é o evangelho. O segundo é a guerra. O terceiro, a fome. E o quarto é a morte. Isso significa o quê? Significa que depois da ascensão de Cristo, nesse tempo da graça, 4 coisas vão estar acontecendo no mundo e vão continuar acontecendo até ele voltar. Ok? Pregação do evangelho, guerra, fome e morte. Essas 4 coisas. Primeiro, do verso 1 e 2, então, tem o primeiro selo. O que é o primeiro selo? O primeiro selo é o cavalo branco, com o seu cavaleiro. E o seu cavaleiro tem um arco na mão. O cavalo branco, portanto, ele simboliza a pregação do evangelho. O cavalo branco é a pregação do evangelho. Por que nós dizemos que o cavalo branco é a pregação do evangelho? Algumas pessoas interpretam isso aqui dizendo, não, esse aqui é o anticristo. É o anticristo que está saindo pelo mundo. A Bíblia não fala do anticristo montado num cavalo branco, de qualquer forma. Então não pode ser o anticristo. Outra coisa, os outros 3 cavalos são coisas. Um cavalo é a fome, outro cavalo é a guerra, outro cavalo é a morte. Os 3 são coisas. Por que esse primeiro seria uma pessoa? Isso é incoerente. Nós não podemos ser incoerente na interpretação da Bíblia. A Bíblia é um livro extremamente coerente. Ok? Então não pode ser o anticristo. Alguns interpretam como sendo Cristo. Eles dizem, não, o único que está montado no cavalo branco, como diz lá no capítulo 19, é Cristo. Ele que vai voltar montado no cavalo branco. É verdade, o Senhor Jesus vai voltar montado no cavalo branco. Mas o Senhor não está em boa companhia aqui. E outra coisa, é o próprio Senhor que está lá abrindo o selo. E ele próprio está montado no cavalo branco? Também não tem sentido. Compreende o que eu estou dizendo? O Senhor está lá revelando. Então, é óbvio que o Senhor não pode ficar acompanhado aqui de guerra, não pode ficar acompanhado de fome e nem de morte. Ele venceu os 3. Esses 4 cavaleiros caminham juntos. Eles estão caminhando por toda a terra. Outra coisa importante dizer é que esses 4 cavaleiros, eles não acontecem assim, numa sequência, uma coisa depois da outra. Não, essas 4 coisas acontecem simultaneamente. Na verdade, um cavaleiro atrai o outro. Todas as vezes que tem guerra, a guerra produz fome. Toda vez que tem fome, vai ter peste que vai gerar epidemias e morte. E nesse ambiente, o evangelho sempre cresce e prospera, porque o homem está aberto a ouvir de Deus no meio dessa calamidade. Entendeu? Então, os cavaleiros são coisas. Então, o que poderia ser um cavalo branco com seu cavaleiro com o arco na mão? Nós entendemos que aponta para a pregação do evangelho. E significa que até que o Senhor Jesus volte, ninguém vai conseguir impedir a igreja de avançar. Ninguém vai conseguir impedir o evangelho de prevalecer. Mesmo tendo perseguição, mesmo tendo resistência, mesmo que os mártires venham a acontecer, os martírios, nós sabemos que a mensagem do evangelho vai ser pregada e vai prevalecer. O texto diz que esse cavaleiro tem um arco. Ele tem um arco, mas não se menciona que tem a flecha. É só o arco, não tem a flecha. E o arco só tem valor se tiver a flecha. Isso indica o quê? Que a flecha já foi atirada. E a flecha, o Senhor atirou
para vencer o inimigo. E hoje esse cavaleiro está com o arco na mão, dizendo, eu venci. O inimigo já foi vencido. Então, no certo sentido, o arco sem flecha também é uma mensagem de paz, simboliza paz. Mas também é uma declaração de que a vitória já foi ganha. Uma vez que o arqueiro atira a flecha, como é que ele comemora a sua vitória? Levantando o arco. Ok? A flecha já foi lançada. Segunda coisa diz, é que esse cavaleiro também tem uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Em outras palavras, o evangelho também é uma coroa. E a coroa é um sinal de glória. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz o seguinte, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o evangelho. O evangelho do quê? Da glória de Cristo. Ou seja, coroas nos falam de glória. E o evangelho é glória também, diz a palavra de Deus. E o fato dele sair vencendo e para vencer, significa que não há nada que possa impedir o avanço da pregação do evangelho. É por isso que ele saiu vencendo e para vencer. Em todo lugar que o evangelho é pregado, ele prevalece. Não se diz isso a respeito dos outros três. Os outros três podem ser resistidos. Podemos resistir à guerra, podemos resistir à fome e resistir às epidemias. Mas não dá para resistir à pregação do evangelho. O segundo selo, verso 3. Quando abriu o segundo selo, quem está abrindo aqui é o Senhor, o Cordeiro. Ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o cavaleiro vermelho simboliza a guerra. Ok? Cavaleiro vermelho simboliza a guerra. Por quê? Porque o vermelho simboliza derramamento de sangue. Ora, desde que o Senhor Jesus subiu aos céus, até hoje, tem havido guerra na terra. Nunca houve um tempo de paz. Você sabe, os historiadores, na verdade, dizem que o tempo que nós vivemos hoje é o tempo mais pacífico da história. E nesse tempo mais pacífico da história, você tem guerra no bocado de lugares. Tem um bocado de lugares aí que está em pé de guerra. Então, você vê, esse cavaleiro nunca deixou de andar na terra. Qual o objetivo? Tirar a paz dos homens. Né? Então, tirar a paz dos homens, matar uns aos outros, nos fala claramente de guerra. Terceiro selo, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma, como que voz, no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é o terceiro cavaleiro? O terceiro cavaleiro simboliza a fome. O cavalo preto simboliza a fome. Pastor, por que é preto? Porque a cor dos famintos, diz a Bíblia, é escura. Olha o que diz Lamentações 4, verso 8. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto, mais do que fuligem. Fuligem, você sabe, é preto. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se com a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Aqui está dizendo que por causa da fome, o aspecto das pessoas ficou como o da fuligem. Ou seja, ficou a pele escura. Daí então o cavalo preto ser a fome. O texto fala da balança. Por quê? Porque a balança é simbolizada para falar de escassez. Ok? E toda vez que fala de escassez, também está falando de inflação, está falando de carestia. Ok? Isso também tem acontecido no decorrer desses séculos todos. Tá bom? Lembra o seguinte, o segundo cavaleiro é a guerra. O terceiro é a fome. A fome sempre segue a guerra. Todas as vezes que há guerra, o resultado vai ser fome, logo em seguida. Essa é uma consequência inevitável da guerra. Quarto selo, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra.
Então, quarto selo é o cavalo amarelo. Na verdade, é um amarelo esverdeado. Ok? Amarelo esverdeado. Essa é a cor, na verdade, porque essa é a cor do cadáver. Essa é a cor da morte. Ok? O inferno aqui é o Hades. Diz que o inferno segue esse cavaleiro. Então é o lugar onde estão as almas das pessoas que não foram salvas, estão aguardando o julgamento do trono branco. Então o Hades e o lago de fogo não são a mesma coisa. Muita gente pensa que é a mesma coisa, não é. O Hades, ou inferno, é para onde as pessoas vão hoje. Mas o lago de fogo só vai ser inaugurado depois do milênio, quando houver o julgamento do grande trono branco. Aí quando houver esse julgamento, as pessoas serão lançadas no lago de fogo. Na verdade, o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ok? Então, durante esses 20 séculos que nós estamos vivendo, essas quatro coisas marcam a história da humanidade. Na verdade, a história é a história da guerra, da fome e das epidemias, das calamidades. E também é a história da igreja, porque o mundo como nós conhecemos hoje foi moldado pela igreja, pelos valores éticos da igreja, ok? Então, a guerra produz fome, a fome produz epidemias e morte, e tudo isso abre espaço para que o primeiro cavaleiro chegue e pregue. E a pregação do evangelho prevalece nesse ambiente, ok? Então, esses três cavaleiros estão numa corrida, e os três últimos fazem com que o primeiro vença, como eu disse, porque onde há guerra, fome e epidemias, o evangelho sempre é bem sucedido. Então esses são os quatro cavaleiros. Eu sei que você está acostumado a interpretar isso aqui como profecias a serem cumpridas, mas esses quatro primeiros selos, eles já estão se cumprindo, eles já estão acontecendo. Tem 2000 anos que eles estão decretados e vão continuar acontecendo. Não haverá paz até que o Senhor volte. Na verdade, a grande tribulação vai ser desencadeada justamente no dia em que disserem paz, paz, até que enfim temos paz. Aí virá repentina destruição. Ok? Por quê? É o homem fugindo do decreto de Deus. O quinto selo. O quinto selo, ele é diferente dos quatro primeiros. Na verdade, o quinto e o sexto selos são diferentes dos quatro primeiros. Isso indica que são grupos diferentes. Lembra, eu falei para você, quando falei das igrejas, que todas as vezes que a Bíblia fala de 7 coisas, normalmente ela agrupa em grupos de 3 e 4. E isso aconteceu quando eu falei das igrejas. Lembra, eu falei que as 3 primeiras, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, formam um grupo. E as 4 últimas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, formam outro grupo. Por quê? As 4 últimas, a respeito das 4 últimas, se menciona a volta do Senhor e significa que elas vão estar aqui por ocasião da volta de Jesus. A mesma coisa acontece aqui. Os 4 primeiros selos claramente formam um grupo, porque são 4 cavalos com seus cavaleiros. São 4 coisas que estão cavalgando pela terra. Mas o quinto selo é diferente. Olha o que diz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, lembra, eu falei para você que diante do trono tem um altar. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, como eu disse, esse quinto selo muda o padrão. Então, enquanto os 4 primeiros falam de coisas que acontecem simultaneamente, os 3 últimos vão falar agora de coisas que vão acontecer de forma consecutiva. Aqui no quinto selo está falando do martírio. Está falando daqueles que foram martirizados. Quando? Desde o primeiro século até a vinda de Cristo. Ou seja, é o martírio nesses 2000 anos. Por quê? Porque quando o primeiro cavaleiro sai para proclamar o evangelho, muito martírio de santo acontece. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. E quando nós pregamos o evangelho, nós confrontamos obras do inferno, confrontamos cadeias do diabo. O resultado normal é a retaliação. E quando vem a retaliação, algumas vezes acontecem de haver martírio. A retaliação
é o martírio dos santos. Agora, aqui diz que esses santos clamam a Deus. Na verdade, no final dessa era, eles vão clamar a Deus. Uau, isso é um negócio misterioso, né? Mas isso mostra claramente que aqueles que morrem não estão dormindo, como ensina aí algumas pessoas. O sono é apenas uma ilustração da morte. Mas essas pessoas aqui, em algum momento, vão clamar a Deus. Aí você fala, pastor, os mortos clamam a Deus? Sim, aqueles que morrem em Cristo e que foram decapitados, portanto são vencedores, e que estão no altar, diante do trono de Deus, diz a Bíblia, esses vão clamar. E vão clamar o quê? Vão clamar por vingança, vão clamar por justiça. A ilustração que está aqui é uma figura dos sacrifícios que eram oferecidos no Velho Testamento. Quando um sacrifício era oferecido, o sangue caía na beira ou na base do altar. O fato dessas almas estarem ali no altar significa que o sangue dos mártires foi derramado. E que o sangue desses mártires, então, perante Deus, significou simplesmente que eles foram como um sacrifício aceitável diante de Deus. Ok? E é por isso, então, que eles estão lá. Porque a vida está no sangue. E o sangue está na base do altar. Ok? Então, nós sabemos que em figura, o altar, lá no Velho Testamento, estava no átrio. E esse átrio simboliza toda a terra. E significa, então, que o sangue dos mártires foi derramado sobre toda a terra. A terceira coisa que a gente vê aqui, nesse quinto selo, é que esses mártires, eles foram aprovados por Deus. Então, nós sabemos que depois de um longo período, quando estiver chegando o final dessa era, esses mártires vão clamar pela vingança de Deus. A Bíblia fala que esses mártires, cada um deles recebeu uma roupa branca, significando que o sacrifício deles foi aceito. Mas que eles deveriam esperar, repousar, até que o número fosse completado. Isso significa que existe um número definido de mártires. Mas isso certamente se refere aos mártires que vão morrer na grande tribulação. Isso certamente se refere aos 3 anos e meio, em que o anticristo vai perseguir, né, a igreja, os que ficarem aqui, e isso vai resultar na morte de muitos. Ok? O sexto selo. Hoje vamos ficar no sexto selo, porque o sétimo selo, o conteúdo do sétimo selo, está no capítulo 8, ok? E capítulo 8 e 9. O conteúdo do sétimo selo são as 7 trombetas. Então o sétimo selo é a grande tribulação propriamente dita. Mas o sexto selo é já um prenúncio da grande tribulação. Olha o que diz. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? De fato, chegou o grande dia da ira. Mas o sexto selo, ele é um prenúncio. Ele não é a grande tribulação propriamente dita, mas ele já é o prenúncio, ok? Então, ele ainda não é a grande tribulação propriamente dita, mas é uma advertência para os homens se arrependerem. Aí você fala, pastor, mas o texto diz que o sol vai se escurecer e a lua ficar como sangue. Olha, parece que esse sinal vai acontecer 2 vezes. Vai acontecer uma vez anunciando o começo da grande tribulação, e vai acontecer uma segunda vez, precedendo a vinda do Senhor Jesus nos ares. Ok? Então, lá em Joel, no capítulo 2, diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Olha o que diz. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue
antes, olha o que diz a palavra aqui, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então parece que antes da grande tribulação vai acontecer isso aqui. Antes da grande tribulação, o sol vai escurecer. Então, lá em Apocalipse, aliás, lá em Mateus 24, 29 e 30, diz o seguinte, Mateus 24, 29 e 30. Olha o que diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Observa que aqui em Joel diz que é antes. Mas aqui em Mateus diz, logo em seguida a tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então percebe? Parece que esses sinais que estão aqui no sexto selo, eles vão acontecer mais de uma vez. Eles vão acontecer antes da grande tribulação e vão acontecer no final da grande tribulação. Ok? Quando o Senhor voltar. A grande tribulação, portanto, ela é o sétimo selo com as suas 7 trombetas. A Bíblia fala então que quando vier esse sinal, ora, nós estamos falando disso, todo mundo sabe a respeito disso. Quando vier esse sinal, as pessoas vão falar, é Jesus que está voltando. E vão ficar assustados com medo e vão se esconder. Só que ainda não é Jesus voltando. É só um prenúncio da grande tribulação. E o que acontece? Como o Senhor não vai voltar dessa vez ainda, muitos vão falar, tá vendo? Isso é só folclore. Né? Os crentes falam disso aí e tudo mais, a Bíblia diz, mas não é verdade. Olha aí, o sol escureceu, a lua ficou como sangue e ele não voltou. Só que logo em seguida virá a grande tribulação. Logo em seguida, a situação vai ficar muito complicada. E na próxima aula vai começar a estudar isso. Eu quero que você leia com muito carinho capítulo 7, 8, 9 em casa, porque falam de fato das 7 trombetas. E lembra, o Senhor Jesus vai voltar por ocasião da última trombeta, que é a 7ª. Amém? Eu sei que é muita informação, sei que tudo isso que estamos vendo aqui, para alguns é algo novo, mas se você ler, ruminar, ler novamente, você vai se familiarizando e vai tendo clareza das coisas que temos falado aqui. Amém? Deus possa abençoar você e até a nossa próxima aula.